Un saludo muy cordial a los televidentes de Pasto Noticias. En este momento estamos en el set de televisión para presentar al doctor Marcio Machello, que nos está acompañando aquí esta semana, invitado por el Centro de Investigaciones de Posgrados en Ciencias Agrarias, SICA, de la Universidad de Nariño. El doctor Marcio Machello es un profesor de la Universidad Federal de Viçosa, que queda en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Él tiene estudios de doctorado en la Universidad Federal de Viçosa, es un pasante de doctorado en la Universidad de Florida University de los Estados Unidos y es postdoc de la Universidad Adelaida de Australia. Nosotros quisimos, desde la universidad y con la venia del señor rector, tratar de buscar otras experticias del doctor Marcio Machello, porque sabemos que él trabajó y tiene una experiencia buena en la Amazonía. Y a raíz del problema que se ha comentado aquí sobre el gran incendio, que se habla de que van 14.700.000 hectáreas ya incendiadas en este momento en Brasil, y la Unión Europea, en la cabeza del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho un llamado al mundo para que se reúnan recursos para trabajar sobre ese incendio. Entonces nosotros quisimos aprovechar la venida del doctor Marcio Machello, que nos colabore dándonos unas entrevistas sobre lo que él ve del incendio, cómo se maneja la Amazonía, en qué consiste la Amazonía realmente, cómo se ve desde Brasil, porque Colombia, la verdad, tenemos una parte, pero no tenemos la gran extensión que tiene Brasil. En ese sentido, vamos a aprovechar la entrevista con él para que él nos entregue sus experiencias respecto a cómo ve desde el punto de vista científico la Amazonía y la problemática que hoy se está hablando mundialmente. Entonces, vamos a comenzar con profesor Machello para que nos entregue un saludo inicial y de ahí vamos a empezar con algunas preguntas, esperando que la audiencia de Telepasto pueda tener después de esta entrevista una mayor claridad respecto a lo que está sucediendo en la Amazonía. Então, professor Machello, bem-vindo. A gente quer saber alguma experiência sua da Amazônia, qual é a sua posição referente à questão das queimas lá. E qual a posição técnica, você que conhece muito bem lá, que permita ao pessoal conhecer até onde pode chegar, até onde pode atingir aquelas queimas e qual é a sua percepção respeito à recuperação da Amazônia. Buenos dias, Pasto Notícias. Na verdade, eu gostaria de fazer aqui algumas ponderações, colocar algumas questões pontuais, mais técnicas, sobre algumas questões que envolvem, né, a região amazônica brasileira. Né. Eu estive por lá por 2 anos, de 2008 a 2010, trabalhando num projeto florestal e ambiental, né, e aproveito, né, a minha formação e também essa experiência que tive lá para dizer algumas coisas que eu vi, que eu presenciei em relação à Amazônia, toda a região amazônica. Primeira coisa, eu gostaria de pontuar que este é um assunto bastante sensível e complexo, e é claro que para questões complexas nós não vamos ter, obviamente, nós não vamos ter soluções fáceis, né? Então, qualquer proposta de solução para o problema, claro, vai ser muito complexa da mesma forma. Então isso, claro, já é uma coisa para a gente ter em mente. A outra coisa é dizer que a região ela é habitada. Nós temos em toda a região amazônica em torno de 20 milhões de pessoas. Então essas pessoas
claro, têm uma realidade, vivem nessa região e normalmente, né, na grande parte, nós temos pessoas com dificuldades financeiras, nós temos pessoas em condições também de pobreza, que também deve ser analisado conjuntamente nesse problema. El profesor Marcio dice que hay una primera cuestión que se debe abordar seriamente, porque los incendios de la Amazonía son problemas muy complejos. Y para problemas complejos tiene que buscarse soluciones integrales y complejas. De ahí que no se puede abordar de la forma simplista el problema de la Amazonía. Tiene que abordarse desde un problema de la parte de investigación integral y la complejidad que requiere para abordar esta parte. La otra cuestión que él comenta es que se tiene que tener muy en cuenta que allá existen 20 millones de personas en la Amazonía brasilera y que esos 20 millones de personas que están allá, obviamente, como cualquier parte del mundo, tiene problemas de pobreza, de desfinanciación, de falta de tecnología, que hace que haya un problema social, económico y familiar en esa zona. Entonces no se puede abordar solo de una forma simple la problemática. Bom, Márcio, na questão da tenencia da terra, as explotações agrícolas lá, como são? Qual é o jeito, o manejo que se faz das terras da Amazônia? Quais são as principais culturas que se tem lá? E a população, como é a explotação daqueles sistemas de produção? Sim. Na verdade, a ocupação da Amazônia, né, ela se deu a partir da década de 60, se intensificou a partir dos anos 70, né, em que famílias do sul e do sudeste do Brasil, principalmente também do nordeste, foram para ocupar essa região que era pouco habitada, né. A partir daí, então, né, pelo governo federal, teve um programa de desmatamento em que 50% das áreas eram desmatadas. Este era o programa de habitação que ocorreu na década de 70, principalmente, né. Então, hoje, né, quando a situação atual ela é que existe uma agricultura de grande escala lá, de grandes produtores, de pequenos produtores, de médios produtores. E essas áreas têm um grande potencial de produção de alimentos, de grãos. A Amazônia hoje tem grande parte dela, ela é usada como pecuária, com a grande produção de gado, né? Então é uma região que eu estou falando dessas áreas que já foram deflorestadas no passado, né? E que produzem grandes quantidades de alimento e que sustentam boa parte de algumas cidades daquela região, né? E, ao meu ver, né, exatamente são nessas áreas já abertas, cultivadas há muito tempo, que nós precisamos fazer um trabalho sério de manejo do solo para que a produtividade melhore nessas áreas. Isso diminuiria a pressão sobre as áreas nativas que ainda existem na região. Então, esse seria um ponto importante a destacar, né, melhorar as áreas cultivadas que já existem e que são muitas e que já produzem grandes quantidades de alimentos para a região. Tá certo. Profesor Marcio habla de que a partir de 1970 el gobierno quiso poblar en parte la Amazonía, una parte, y con eso dio origen a la llegada de personal, de colonos, que nosotros lo llamamos aquí, básicamente del sudeste, nordeste también, ¿no? Entonces, del suroeste y del noroeste de Brasil, y ellos llegaron a la Amazonía a se posesionar de las tierras. Entonces, con esto empezó lo que él llama desmatamiento, que es una deforestación de la Amazonía para efectos de producir cultivos. Entonces, pero esto fue, digamos, monitoreado por el gobierno de Brasil con las poblaciones que llegaban, y esto fue avanzando al punto de que a medida que avanzaba la explotación de cultivos de pequeña escala, se formaron cultivos de grande escala. Entonces hoy ya se tiene en la Amazonía cultivos intensivos y extensivos sobre todo lo que le dice granos, que la verdad es maíz, soya básicamente. Entonces que se tiene que tener cuidado con esto, porque se tiene ya áreas grandes, extensivas. Y si se habla de extensivas en Brasil, estamos hablando de millones de hectáreas sembradas que se tienen en la Amazonía de producción. Entonces, que esa parte es la que se debe cuidar y mantener en términos de que
él habla de una situación bien interesante, que es que se debe dirigir la investigación hacia allá científica con el fin de que esas explotaciones agropecuarias, sobre todo que se tiene más ganado que cultivos. Y entonces en esas explotaciones extensivas e intensivas que se tiene en la Amazonía, se debe propender porque se desarrolle mejor la investigación científica para mejorar la productividad y competitividad de esos cultivos y de la producción de carne en esas zonas. Entonces, dentro de eso es que se debe trabajar y no se debe vender el mensaje como se estaba, nosotros normalmente lo escuchamos aquí, que se dice que se está quemando la Amazonía para aumentar la siembra de soya, de ganado. No, el problema de la quema es una quema que ahora va a hablar de eso, el siguiente punto que le vamos a preguntar es natural de la selva, pero sí se debe procurar mejorar el nivel de vida de ingresos, la parte familiar, la parte social y ambiental de la gente que vive en la Amazonía, como lo comentábamos, alrededor de 20 millones de personas, que se le debe mejorar la tecnología y la competitividad y productividad de esas zonas. Ô Márcio, você que acha das queimas? Por que se produz? Qual é o segredo das queimas que ficam na Amazônia? Qual a projeção das queimas? E qual seria o ponto de quebra das queimas? Como se poderia o governo, não só o governo do Brasil, o governo da Colômbia, o governo do Peru, o governo da Bolívia, o mundo inteiro que está falando disso, como poderia se prever isso? Como é a prevenção? Quais seriam os programas de prevenção que o país, o Brasil, sobretudo pela área que tem, poderia implantar a partir da pesquisa e as universidades? Sim. Hugo, os incêndios na Amazônia, né, eles têm causas das mais variadas, né? Também é importante dizer que os incêndios ocorrem no período seco do ano, obviamente, e principalmente, né, num grande corredor seco que forma na Amazônia, que está muito relacionado com o regime hídrico da região. Então, quando a gente fala incêndio na Amazônia, é importante destacar que esses incêndios eles se concentram, claro, numa grande área, nesse corredor seco que se forma. Bom, as causas do incêndio elas são muito variadas, como eu falei. Elas são desde incêndios que vêm fruto de queimadas, que são práticas que produtores usam para a lavoura, práticas ainda que devem ser abolidas, obviamente, que não são práticas de conservação de solo, mas que, infelizmente, produtores ainda utilizam. Elas decorrem também de ações criminosas. Essas ações criminosas elas vêm muitas vezes de produtores que, para aumentar a área plantada com alguns grãos, pequenos cultivos, né, eles queimam a floresta para plantio de arroz, mesmo do milho, né, algumas vezes feijão ou mandioca, né, em alguns casos. Elas também são criminosas por grandes proprietários agora e pessoas com ganância para aumentar a área de terra, né, e aí eles aproveitam o momento seco para ampliar a sua área, nem tanto por uma questão de sobrevivência, mas sim para uma questão de ganância, de aumento de área plantada. Então, essas são algumas das causas. Temos também as causas que vêm de pessoas, andarilhos pela região, né? Os incêndios que acontecem próximos às estradas normalmente têm essa causa, né? São pessoas que passam pela região e colocam fogo por razões, sei lá, até desconhecidas, né? Então esse é um grande problema, e aí a gente vai ver que próximo das estradas, das rodovias, se concentram grandes incêndios, né? Eles começam a partir daí, né? Isso é importante destacar porque qualquer medida de prevenção, né, então ela precisa considerar isso para iniciar o trabalho de prevenção. Doctor Marcelo habla de que las causas del incendio de la Amazonía tiene diferentes opciones o diferentes motivos. Una de las que se tiene que tener en cuenta para hablar de la Amazonía es que normalmente todos los años existen incendios en un sendero seco, en un corredor seco que se forma a partir de la falta de lluvia. Entonces, que ese sendero seco es mayormente el
digamos, el marcante en este tipo de incendios y que se da por situaciones naturales, y esas situaciones naturales es el que mayor marca en ese sendero seco. Otra causa es aquella de la agricultura de supervivencia, donde el pequeño productor hace incendios, quemas que entre comillas nosotros le llamamos incendios controlados, que realmente a veces se salen de control y ahí comienza el problema. Básicamente, cuando se hace este tipo de incendios, el profesor nombra algunos cultivos de interés para el habitante de la Amazonía, como dice el frijol, la soya, la yuca. Entonces ellos hacen pequeños incendios para fomentar un poco, expandir el área agrícola. Pero hay otros que realmente ahí sí es preocupante, algunos que se llaman facenderos, que son grandes tenedores de tierra, que a veces, como lo dice el profesor, en algunas ocasiones se hacen de manera criminal los incendios para, a propósito, expandir el área agrícola y obviamente hacer la presión sobre el recurso natural que son los árboles y la naturaleza de la Amazonía. Pero digamos esas tres causas, pero lo importante es ese sendero, ese corredor seco que se forma por la falta de lluvia, que es el más marcante que se hace naturalmente. Entonces, él comenta que este tipo de incendios tiene otra connotación adicional, que es una cuarta, que es algo que nos pasa a veces, que son los famosos turistas que van por la vía, caminando, conociendo la Amazonía, y que de pronto hacen una quema ahí, y esto se sale de control, y de ahí para allá comienzan los grandes incendios de la Amazonía. Y no es básicamente como lo colocamos aquí como turistas, sino que son mendigos, son gente errante que no tiene dónde vivir, que normalmente llega a la Amazonía a tratar de sobrevivir ahí, que muchas veces ellos fomentan esos incendios. ¿Cuáles serían algunas soluciones para el problema da Amazonía? Cientes de que também o problema toca Peru, toca Bolívia, toca Colômbia, mas gostaríamos saber qual é a sua visão sobre a solução, o planteamento das soluções a alguns problemas da Amazônia. Sim, Hugo, isso é um ponto extremamente importante, né? Porque, pelo que a gente viu, né, até agora, as soluções para a Amazônia são complexas da mesma forma e também são variadas, né? É preciso, quando falamos em alguma solução, alguma ação efetiva, é preciso ter em mente o tamanho, né, que é essa região, a dimensão da região amazônica, né? Então, quando a gente fala de controle dos incêndios, combate aos incêndios, né, é claro que nós vamos precisar de um contingente de pessoas enorme para poder trabalhar nessa região nos períodos prévios, né, que se antecedem os inícios da queimada. Vamos lembrar que todo incêndio ele começa pequeno, então se nós temos um grande número de pessoas combatendo incêndios, existem as brigadas de incêndio na região, mas em números insuficientes, dado o tamanho dessa área que nós estamos falando, né? Então acho que toda a problemática da Amazônia ela passa, sim, pelo controle desses incêndios, com um número muito grande de pessoas atuando nisso, fortemente nisso. Eu acho que, penso que isso envolve, inclusive, as Forças Armadas para apoiar nesse trabalho. Eu penso também que isso deve envolver, com certeza, a população local, um trabalho de educação, de apoio à população local para que eles também sejam protagonistas no controle do incêndio, nos problemas que acontecem em relação ao período seco e às queimadas que ocorrem na região. Então, há de se fazer um trabalho sério com a população local, né, que poderiam ser importantes apoiadores desse problema, né? E no mais, né, nós teríamos em relação à agricultura, né, um apoio maior para que produtores possam melhorar suas áreas cultivadas, melhorando a sua produção e a sua renda e, consequentemente, diminuindo aí a pressão sobre as áreas naturais, né? Isso é um fato que pode ser feito através de extensão, apoio técnico a produtores, né? Incentivos àquela produção da área que já existe na região, né? A gente tem algumas alternativas relacionadas a frutas da Amazônia, né? Nós temos diferentes espécies nativas que podem ser exploradas
para a produção aí de diferentes produtos, né, desde sorvetes, né, produtos relacionados a que poderiam ser exportados para o mundo inteiro, que são produtos fantásticos do ponto de vista de sabor e de diferente em relação àquilo que nós temos. Nós temos o próprio açaí, né, o incentivo do cultivo do açaí, uma indústria voltada ao processamento do açaí, exportação desses produtos para o mundo inteiro. Eu acho que sim, isso é um meio interessante. Nós temos na região também alguns programas ainda com plantio de espécies florestais para o uso da madeira na região, evitando o uso da floresta, né? E também, claro, né, não vou falar muito aqui porque talvez não é a minha área de atuação, mas certamente aí nós temos na Amazônia, do ponto de vista medicinal, do ponto de vista de cosmético, inúmeras possibilidades. Então, projetos e ações concretas nesses segmentos, né, eu acho que vem para fortalecer a economia local, evitando, né, a devastação da floresta. Vamos lembrar e reforçar que boa parte desses incêndios está relacionado com a pobreza das pessoas que vivem lá, né? É a falta de oportunidade, é a falta de outros trabalhos, outra renda que leva as pessoas muitas vezes a invadir a floresta, a colocar fogo na floresta de forma criminosa. Então, se nós temos interesse, né, e claro, proteção da Amazônia, qualquer iniciativa real nisso passa para melhorar a renda e ter alternativas para a população local. Se isso não acontecer, dificilmente teremos aí nos próximos anos essa floresta preservada da forma que gostaríamos, né? Os incêndios florestais, né, na Amazônia, eles ocorrem, sempre ocorreram, né? Não é deste ano, isso também é importante pontuar, né? Eles ocorrem em maior intensidade nos períodos que tem mais seca na região e ocorre em menor intensidade, claro, no período que tem mais chuva. Então há uma oscilação, né, de ano a ano, eles ocorrem e nós precisamos encarar esse problema de uma forma bastante séria, entender que é complexo, que não terá nenhuma solução fácil para esse problema, e ter ações mais concretas e assertivas, né, para a alternativa a essa imensa população local, como eu falei, porque existem e precisam de renda e precisam de ter condições dignas de sobrevivência nessa região. Bien, el doctor Marcio nos comenta que a problemas complejos, soluciones complejas. Él empieza comentando que realmente la parte de las quemas, para una vez esté instalado las quemas, pues necesita gran cantidad de personal para combatir ese problema. Y que se necesita obviamente que en este momento existen brigadas de bomberos, por llamarlos así, para apagar las quemas, pero que no es suficiente por las dimensiones del incendio, que inclusive, según la visión de él, debería entrar a apoyar el ejército de Brasil, y el llamado también sería para el ejército de Colombia y los que tenemos incidencia en la Amazonía, entrar a apoyar para tratar de apagar el problema. Pero ese apagar el problema significa entrar con otro tipo de programas para prevenir ese problema a futuro. El profesor Marcio comenta que si la población no tiene una renta buena, si no tiene un ingreso adecuado, va a continuar pasando esto. Entonces, que la Amazonía tiene un gran potencial de producción de cultivos que se debe ver. Como decíamos en parte de la entrevista anteriormente, existen cultivos ya intensivos y extensivos. Pero además de esto, la Amazonía ofrece un gran potencial de productos exóticos producidos en la Amazonía, cultivos como el azaí, que él lo nombra. El azaí es un producto de exportación de Brasil, pero así tiene también la oportunidad la Amazonía, dentro de esos cultivos, de producir, digamos, productos cosméticos, productos medicinales que todavía no se han explotado. Pero entonces, mirando esa gama de posibilidades, se debe hacer investigación científica ya
donde esté incluida la población de la Amazonía, que haga parte de esas investigaciones, que haga parte de esas soluciones, de tal manera que se cambie la cultura de manejo de la Amazonía dentro del habitante de la Amazonía, y los gobiernos, ahí sí son políticas gubernamentales, que lleven a mejorar la productividad y competitividad a partir de estos potenciales cultivos que se pueden producir en esa zona. Mil gracias a los televidentes, ya le agradecimos al doctor Machelo por su tiempo, nos dio unas aclaraciones muy importantes y un gran saludo desde la Facultad de Ciencias Agrícolas del programa de Ingeniería Agronómica desde la Universidad de Nariño, a todos los televidentes de Telepasto. Esperamos que estos conceptos ayuden a clarificar la problemática que se está tocando hoy mundialmente, el problema de las quemas de la Amazonía. Muchas gracias.